se a gente pensasse, e se, né? O empreendedor, ele é uma pessoa que faz essa pergunta sempre, e se? E aí agora eu quero colocar para vocês, né? Olha só essa frase, e é uma frase que eu acredito muito, né? Que todo grande problema é uma grande oportunidade de negócio. Se você não tem um grande problema, não tem uma grande oportunidade de negócio nas mãos. Ninguém irá pagá-lo para resolver algo que não é um problema. Tá? Então, isso eu sempre uso muito com alunos, ou até com o pessoal aqui da Químia, né? Que se não existir problema, pessoal, não tem por que a gente estar aqui. Se não existisse problema, eu não estaria com a Químia. A Químia existe para resolver algum problema. A equipe da Químia, né, a gente é formado por pessoas, e essas pessoas aqui na Químia, na nossa rede toda, estão unidas para resolver problemas, né? Então, é isso aí que está a grande oportunidade, porque se não existe um problema, não tem oportunidade. Quem é que vai ter que contratar para fazer alguma coisa que ela não precisa? Certo? E aí que está um grande, porque eu escuto muito assim, tal empresa só chama quando dá problema, né? Só chama o consultor ambiental quando dá problema. Sim, se não tiver problema, não vão chamar. É assim, pessoal. A gente trabalha para resolver, para atender alguma necessidade. De repente o problema pode ser um problema mesmo, mas talvez esse problema pode ser alguma coisa que ele quer resolver, que aquilo pode se tornar um diferencial para ele, mas ele sempre vai chamar alguém. As nossas oportunidades estão em resolver problemas, certo? Então essa frase é uma frase que é importante, eu acho que eu gostaria também que vocês começassem a refletir sobre ela, porque ela também abre muitas formas de pensar a partir disso. Bom, ideia e oportunidade, né? Só fazer um comparativo, às vezes eu escuto também pessoas me falando, tal fulano, uma pessoa é muito criativa, ele tem muita ideia, o cara é um empreendedor, ele tem muitas ideias, né? Então, existe uma diferença, pessoal, entre ideia e oportunidade, ou entre ideia, invenção e inovação, por exemplo. A diferença de um para o outro é se o mercado necessita daquilo, se o mercado vai comprar. Se o mercado comprar, é uma oportunidade, né? Se existe mercado para aquilo, e se tu consegue vender aquilo no mercado, é uma inovação. Se não, é uma ideia, é uma invenção. Quem dita se isso vai virar, vai ter futuro ou não, é o mercado. Então, só para também a gente fazer essa reflexão aqui. Outra coisa, né? Fontes de oportunidades. Onde é que pode estar oportunidades, né, para o empreendedor, para as pessoas que querem buscar esse caminho? Coisas que precisam ser satisfeitas, necessidades que existem, então satisfazer elas pode ser uma fonte de oportunidade. Deficiências, né? Corrigir deficiências no mercado pode ser uma fonte de oportunidade. Tendências, antecipar algumas tendências pode ser uma oportunidade. A gente viu bastante isso agora com a pandemia, né? Quantas tendências foram antecipadas em questão de 1 ano e meio, né? Quantas coisas, quanto a nossa vida mudou, quanto o mundo mudou, e as pessoas que conseguiram antecipar essas tendências estão conseguindo, falando em termos de negócio, né? Estão conseguindo atravessar essa crise, fechando em termos de negócio, tá, pessoal? De uma forma mais não sentindo tanto quanto outros negócios que não conseguiram antecipar algumas tendências, por exemplo. Moda, né? Então a questão de tu entrar numa moda, numa coisa que naquele momento está na moda, é uma fonte de oportunidade também. Sucesso alheio, a gente sabe que existe isso também, tu imitar o que está dando certo em outros lugares ou com outras empresas, é uma fonte de oportunidade. Hobbies, né? Fazer uma coisa que tu gosta, que é um hobby, que talvez aquilo vira um negócio, é uma oportunidade de negócio, certo? E aqui algumas tendências, só para a gente refletir junto aí, que eu acho que algumas tendências pós-pandemia, né, que eu acredito que vai acontecer, que vão ficar aí, e a gente acho que tem que ver como que vai conviver com isso. Uma delas é a conectividade, né? As pessoas hoje estão cada vez mais conectadas. Vou dar um exemplo para vocês. Esse evento aqui, a gente conseguiu, em menos de uma semana de divulgação, ter 100 pessoas inscritas, tá? E não sei quantas estão acompanhando agora, tá? Mas teve 100 pessoas inscritas que fizeram a sua inscrição. Se tu falasse isso para mim há 2, 3 anos atrás, eu ia dizer que uma palestra tinha que ser física,
tinha que ter um auditório, sabe? Então, isso tudo vem dessa questão de todo mundo estar conectado. Um exemplo, né? E aí vem uma outra coisa, que é a educação à distância. As pessoas vão buscar cada vez mais educação à distância. Isso aconteceu muito. Né? Uma outra tendência, encapsulamento 2.0, ou seja, mesmo passando depois esse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas vão optar por ficar mais em casa, certo? Isso vai ser uma tendência. Novos conhecimentos. Quantas pessoas aprenderam coisas novas ultimamente? Buscaram novas fontes de renda, seja porque tinha tempo, seja porque precisava. Buscaram novos conhecimentos. Isso é uma tendência, certo, pessoal? Menos é mais, e aí tem muito a ver com a gente. As pessoas estão percebendo que não precisam de tanta coisa. Então, nunca esse conceito do menos é mais está sendo tão difundido quanto hoje, né? As pessoas estão tentando buscar e viver, estão tentando viver com o que realmente precisam, não tem mais aquela preocupação tanto que tinha antes, né? Até porque hoje as pessoas estão ficando mais em casa, os hábitos estão mudando, então menos é mais, cada vez esse conceito está ficando mais forte. Responsabilidade socioambiental, acho que todo mundo percebeu, principalmente as empresas começaram a perceber a sua responsabilidade perante a sociedade, perante o meio ambiente. Então isso está mais forte hoje em dia. E aí tem muita oportunidade para nós que escolhemos, né, e que trabalham com a questão da sustentabilidade, com a questão da responsabilidade socioambiental, com a questão ambiental. Home office é uma outra grande tendência, inclusive falando agora no caso da Químia, né? A Químia, desde que começou a pandemia, a gente vendeu 10 franquias, tá, pessoal? E uma das coisas que eu falo para um franqueado que quer começar com a Químia é justamente isso, assim, ó, começa trabalhando de casa. Pensa em colocar um escritório depois que tu achar que é necessário. Por enquanto, começa trabalhando de casa. E hoje eu vejo que é muito viável para o tipo de negócio da Químia, a pessoa trabalhar de casa, certo? Então, e quantas profissões perceberam isso? Quantos profissionais perceberam isso? Então, isso é uma tendência muito grande, pessoal. Novos modelos de negócio. Então, a gente viu assim, ó, quantos negócios tiveram que se reinventar, pegar a questão aí de serviços de alimentação, os restaurantes, né? Quem não tem delivery hoje, né, em muitos casos não consegue vender, pessoal. Então, era um negócio que era um complemento de renda do restaurante, complemento de receita, e hoje, dependendo da situação, ficou a grande receita do estabelecimento. É um exemplo de modelos de negócio, novos modelos que surgiram a partir desse momento que a gente está vivendo. E por último ali, humanismo e solidariedade, né? Então a gente percebeu que cada vez mais a gente tem que ser solidário, cada vez mais a gente tem que ter uma atitude mais humana, porque todo mundo, a gente está percebendo como um depende do outro, como um precisa do outro muitas vezes, como uma crise dessas, por mais que as pessoas tenham condições diferentes, mas como uma crise dessas, uma situação dessas, em termos de insegurança, de receio, de medo, muitas vezes igualou muita gente, né, pessoal? Então, aqui algumas tendências que a gente pode observar pensando como empreender no futuro e aonde que a gente pode trabalhar nesses assuntos aqui. Voltando, né, eu fiz a pergunta, né, e agora só para a gente brincar um pouco, né? E se for possível acessar facilmente milhares de filmes e séries, né? Quem é que parou para pensar nisso? E se o banco não cobrar taxas e anuidades do cartão de crédito? E se as ligações e mensagens telefônicas forem gratuitas, né? Alguém pensou nisso. Essas empresas pensaram nisso, né? Então, e aí elas conseguiram inovar, identificar oportunidades, e hoje elas têm uma condição diferenciada no mercado porque elas fizeram essas perguntas. Então, só para a gente refletir um pouco sobre isso,